Gravação, Cassiano Gabus Mendes, 30 anos. Vamos lá. 1, 2, 3. Um autor que eu sempre admirei, que é um mestre da nossa teledramaturgia. Certa vez, um jornalista, provavelmente muito jovem, totalmente inexperiente, foi fazer uma entrevista com o Cassiano e perguntou o que ele já tinha feito para a televisão brasileira. Aí Cassiano, fleumático, principesco, com toda a calma, respondeu: eu fiz a televisão brasileira. E é verdade, esse é Cassiano Gabus Mendes. Parece lugar comum, né? Quando algum nome muito importante das artes morre, né, desencarna, tem sempre essa construção que parece um clichê, né? Um grande nome da televisão, um dos fundadores da televisão, mas no caso de Cassiano Gabus Mendes, isso é inevitável, né? Nós estamos falando simplesmente daquele profissional, né, do artista que funda, né, sedimenta as bases daquilo que a gente veio a conhecer como televisão, né, no Brasil. Você quando pega uma atriz, um ator novo, você vai testar primeiro, para ver se vai funcionar. Às vezes a gente arrisca. Eu já arrisquei muito com gente nova, eu gosto de trabalhar com gente nova. Vou falar aqui como uma mera espectadora, porque as novelas dele acompanharam a minha vida, a minha, de vários brasileiros, obviamente. A primeira novela dele que eu assisti foi Anjo Mal, em 76, ainda em preto e branco. E eu já me encantei por aqueles personagens, por aquela trama, que é folhetim puro, né? E acho que o Cassiano tinha essa propriedade de construir personagens muito bons, muito populares. A gente se reconhecia neles, né? Aquelas tramas a gente se envolvia, mas ele tinha uma elegância. Os diálogos são de um humor muito fino. Quando me convidaram para falar sobre o Cassiano, para fazer esse vídeo, 30 anos, eu acho que muitas pessoas vão dizer assim, nossa, 30 anos, passou tão rápido. E eu acho que para mim é o contrário. Eu falo, nossa, só 30 anos? E aí eu fiquei tentando entender por que isso. E aí eu percebi que é porque as novelas, algumas novelas do Cassiano, elas fazem parte de uma primeira infância, né? Quando eu sou de 77, de quando eu conseguia entender o que as novelas tinham tramas, né? Eram personagens que se comunicavam num grande círculo, né? E que depois se davam as mãos e viravam a história toda. E isso está marcado neste momento, eu acho, né? Em Um Só Coração, minissérie que Maria Adelaide e eu escrevemos, a gente mostra Cassiano de uma maneira ficcional, claro. A gente mostra Cassiano no comando da primeira emissora de televisão brasileira, que foi a televisão, a TV Tupi, em 1950. E a partir daí Cassiano fez tudo, né? Cassiano foi uma grande cabeça da televisão brasileira, um pilar. Cassiano foi diretor, foi programador, foi produtor, enfim, foi tudo. Vamos lembrar, ele trabalhou na TV Mãe, na TV Tupi, né? Então, assim, TV Tupi, a partir de 1950, tem ali seu prazo de vida até, né, o início dos anos 80, até 1980. E durante um período muito importante ali da consolidação da Tupi, nós temos o Cassiano Gabus Mendes assumindo um posto até então inédito, que era de diretor artístico de uma emissora de televisão, né? E aí nós temos obras que são marcos, né? Claro que, se a gente precisar olhar historicamente, né, a presença do pai, Otávio Gabus Mendes, a familiaridade que ele tinha com os roteiros, né, roteiros de série, traduções. Então você tem um sujeito, né, você tem uma pessoa, um profissional, que já tem uma boa experiência na carpintaria de roteiro, conhecia à época, né, as malícias, as malandragens, as jogadas possíveis, né? Porque técnica de roteiro, por si, ela não resolve. O que resolve é um olhar, é o quanto você anda pelo mundo com os poros desentupidos, assim, permitindo contágios e permitindo observações que partem de diferentes pessoas.
Então você tem um jogo de linguagem, aspectos linguageiros, e isso nós vamos encontrar em Cassiano Gabus Mendes já naquela que é a sua obra fundamental, que é a Lodossura. A novela pode ter uma função social. Eu acho que o alcance de uma novela seria desprezar um questionamento se a gente não falasse, não tivesse uma crítica. Mas eu acho que ela não pode, não deve ser panfletária. Eu acho que uma novela que traz somente esse debate frio, né, esse debate maniqueísta, que isso eu acho que não gosto. Eu particularmente não gosto. Mas uma novela, uma crítica eu acho interessante. E a novela preferida, minha novela preferida é Que Rei Sou Eu, que era uma grande fábula, com grandes personagens, com um humor maravilhoso e que foi muito importante naquele momento do país, naquele momento que o Brasil passava. Né? Então, a minha novela preferida eu veria 20 vezes, se eu pudesse. Eu andava atrás do meu pai, garotinho, e tudo que ele fazia eu ficava de olho nele e tal. No final da vida dele, ele morreu muito cedo, morreu com 40 anos. Mas ele estava doente já, na cama, e ele ditava programas de rádio para mim, e eu batia a máquina para ele, entendeu? Então a gente fica na imagem do pai, assim, segundo quer fazer aquilo, não é? Isso aí não é uma constante, porque às vezes tem um que é filho de médico, não quer ser médico, mas esse negócio de artista, eu não sei, eu acho que pega, porque se tem bichinho de artista trabalhando, não é mole, né? E um outro momento importante, ali já em 68, com a chegada de Bert Rockefeller, cujo argumento é dele, né, e novela desenvolvida pelo Braulio Pedroso. Então nós temos aí grandes nomes, 2 nomes importantes daquilo que se convencionou chamar na academia, né, na pesquisa acadêmica de teledramaturgia, de um modelo de telenovela moderna no Brasil. Então esse modelo, é claro que nós temos obras anteriores, né, você tem tentativas anteriores, do Marcos Rey, do Lauro César Muniz, né, mas ali parece que houve uma confluência muito feliz de fatores. E acho que a grande jogada de Bert Rockefeller foi mesmo a presença do anti-herói. Aliás, o próprio Braulio Pedroso reconhecia isso, a presença do anti-herói como grande motor da história. Tititi tem a personagem, né, que está afastado da sociedade e que faz roupinhas, né, que depois são copiadas e viram croquis. Eu acho de uma delicadeza, de uma poesia, essa mulher em devaneios, encarcerada, e que constrói uma beleza tal nos detalhes e que depois viram roupas e super especiais que rondam as passarelas. Eu acho isso muito bacana também. Cassiano produziu uma obra que é sensacional. Eu acho que as novelas de Cassiano são verdadeiras comédias e costumes no melhor sentido disso. Aí eu acabei em rádio, com 12 anos eu era locutor de programa infantil no rádio, já com 12 anos. Então aí já nasci lá dentro, né, praticamente, né? Nasci dentro do rádio com meu pai. Que loucura, não, você segue a carreira. Ele não pegou a televisão. E quando veio a televisão, eu me enfiei nela também, né? Aquela coisa. Né? Você tem um determinado momento ali na década de 70, sim, ainda nesse período, né? Você tem a TV de vanguarda, né, o teleteatro, todas essas adaptações de filmes, obras literárias, peças de teatro, essas primeiras tentativas, né, de se construir uma teledramaturgia consistente. Né? Você tinha uma dramaturgia do teatro, você tinha uma dramaturgia do cinema, mas era necessário construir uma teledramaturgia, né? Essa dramaturgia para a televisão. Né? A minha desconfiança, enquanto pesquisador, e daquilo que eu já li também a respeito, é de que a TV brasileira ela tem uma estética. E essa estética, claro que ela dialoga com as experiências de outras emissoras, de outras televisões da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, que é uma estética de conservação e inovação. Mas no caso brasileiro, me parece muito mais um jogo de antropofagia. Então,
se fosse dizer assim, qual é a estética da televisão, eu diria que essa estética é antropofágica. E por quê? Porque ela pega referências sem muita fidelidade à sua fonte original. Ela pega, transforma numa referência dela e fica sendo dela e acabou, né? Então, assim, não é um plano aberto à moda do cinema, não, é um plano aberto da televisão. Não é um traveling à moda do cinema, não, é um traveling da televisão. Então é uma coisa muito, muito desobediente, muito atrevida da televisão, assim. E o Cassiano tem esse aspecto de um certo atrevimento. E a questão da presença do anti-herói, que é essa pessoa que... Vamos lá, o anti-herói, eu acredito, ele tem muito a ver com a nossa Constituição enquanto povo brasileiro. Nós nos identificamos com essas personagens porque, vamos lá, são pessoas desprovidas de tudo, de qualquer tipo de assistência, de ajuda, de oportunidades. O que elas têm a favor delas? A inteligência. A inteligência e a esperteza, né? Então você vê, por exemplo, no caso de Beto Rockefeller, ele enganar tanta gente para se dar bem, é divertido. Ainda mais quando você está fazendo, você está ridicularizando uma classe social opressora. Brega chique, eu adoro também, que essa coisa, eu tenho marcado muito na minha cabeça uma cena que eu nunca mais revi, que faz parte desse momento na minha infância, em que a Rafaela está saindo da mansão no Morumbi e ela fala assim, Herbert, né, a Marília Pêra, né, a personagem que a Marília Pêra fazia, Herbert, tudo que você deixou para mim foi esse potinho de caviar. E essa era uma conserva de alguma coisa que eu não lembro. Mas essa coisa de se expressar, né, no caviar, né, o drama, né, olha isso, né, aquele lugar que ela está saindo, isso marcou muito, assim, foi muito legal para mim. Meu pai era muito de cinema, gostava muito de cinema, e eu gostava também. Eu ia, quando eu era garoto, eu ia 2, 3 vezes por dia de cinema, eu saía de uma sessão e entrava na outra. E eu me baseei muito no cinema, eu sabia que era imagem, então eu falei, eu vou tentar fazer aqui negócio de cinema, né? Foi o que eu fiz, não foi com a cara e a coragem, na verdade foi com a cara e a coragem. No peito. Claro que Locomotivos era uma novela que eu amava e eu me projetava na personagem da Lucélia Santos, que eu adorava aquela menina impetuosa, assim, meio irreverente, e que aprontava umas... Claro que a estrutura de lá para cá mudou, mas as histórias eram sempre muito boas. O universo do Cassiano era muito rico. Eu lembro... Fazer rir com o oprimido talvez seja um modelo muito tradicional, muito confortável, bem clichê. O legal, o difícil é fazer humor com o opressor, né? E isso poucas pessoas souberam fazer. Cassiano foi uma delas. Eu era chefe de produção na entrada da televisão, né? Depois, mas eu era ator, eu fiz algumas coisas na televisão como ator naquela época lá. Aliás, eu fiz muito Dostoiévski, imagina, fiz Crime e Castigo, fiz Idiota, fiz algumas coisas. Quando eu te deixei a última vez, disse que talvez fosse para sempre. Se eu voltasse, eu diria quem matou a Elisaveta. Como você sabe? Eu sei. Sabe assim? Não acharam. Então, como você sabe? Adivinha? Como você sabe? Sei também que ele não queria matar a Elisaveta. Queria matar apenas a irmã. Elisaveta entrou naquele momento. Você não adivinha? Não.
Olha bem. Perdido, meu Deus. Mas eu não tinha tempo, eu era diretor, com 23 anos eu já era diretor-geral da Tupi. Que loucura. Então eu já não tinha mais tempo de aparecer na câmera. Eu fiquei só trabalhando nos bastidores. Né? Sofisticado, direto e ao mesmo tempo muito simples. As novelas de Cassiano têm uma narrativa de fácil compreensão, né? O público se identifica com a história que ele está contando e contando de uma maneira muito direta, sem rodeios, sem nada disso, e com um humor fantástico, né? Eu acho que o humor do Cassiano é inigualável. Anjo Mal com a Anice, a babá Anice, poxa, ela só quer uma vida melhor, mas se é a vida melhor que ela quer, né? Ela quer casar com o patrão. Mas se para isso ela precisa atropelar pessoas, ela atropela pessoas, né? Por quê? Porque é a chance dela. Então, e acaba que isso acaba conflitando, né, com o momento, com aquele contexto, com o momento da sociedade, o quanto que a gente entende essa personagem psicologicamente, o quanto que ela diz muito da gente. Então, assim, parafraseando Caetano, né, parece que espelho acha feio que não é espelho, né? Então, assim, e às vezes espelhos podem ser mesquinhos e feios, e talvez a gente não queira enxergar o que é das nossas características, o que diz de nós ali naquele espelho, né? Ali naquela representação. Daí um pouco também uma certa repulsa e um peso conservador muito forte que acaba culminando com a morte da personagem, né? Que não vai ocorrer, por exemplo, no remake. Para mim, na minha opinião, a obra fundamental para se entender Cassiano Gabus Mendes é Que Rei Sou Eu. Parece que naquele momento da vida, né, já ali veterano, ele já se permite algumas estripulias, né, algumas malícias, algumas desobediências, vamos dizer assim. Então ele faz umas coisas muito engraçadas, como por exemplo, colocar o John Herbert cruzando com a Eva Vilma num dos corredores do Castelo de Avilã, e ele vira para ela e diz: alô, doçura. Então ele se permite umas autorreferências. E isso, assim, antes de se tornar algum tipo de moda, autores fazerem referências às suas criações anteriores. Então, assim, o Cassiano faz isso. Uma de suas criações mais icônicas, que é o Mário Fofoca, de Elas por Elas, volta como sério. Algo semelhante que já tinha acontecido com o Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado, né? Eu acho que a grande sacada, o pulo do gato, se a gente puder chamar assim, do Cassiano, eram as histórias que são muito simples. Histórias simples. Elas poderiam se resolver em uma semana. Ou no longa-metragem. Se resolveria muito facilmente. Por exemplo, o ponto de partida de Brega Chic se resolveria muito rapidamente. De Tititi também. O ponto de partida é muito simples. Né? Você fica pensando, poxa, em termos de uma carpintaria de roteiro para telenovela, o quanto rende essa história? Bem, vai depender da qualidade das suas tramas paralelas e de como você, episodicamente, vai montar na carpintaria do roteiro histórias que possam distrair a atenção do espectador enquanto você fica ali esticando, né? E o Cassiano sabia fazer isso muito bem. Elas por Elas, que a gente tem a chance agora de ver o remake, né? Que essa história de um reencontro que é o estopim de várias outras tramas, outros acontecimentos, que também é incrível, e a gente, olha só, vai ter um remake que certamente vai ser muito bem feito, porque são dois autores muito legais, o Alessandro Masson e a Teresa Falcão, extremamente competentes, e eu acho que é uma honra para a gente ver uma obra do Cassiano nesse novo olhar. São antológicas as cenas em diversas novelas dele. Em feiras de bairro, pastel de bairro, comprar legumes,
verduras, brigas de feirantes, brigas de vizinhas, aquele lugar onde o tititi acontece, a fofoca acontece, os comentários acontecem, e ali acontecem coisas interessantes, como reclamar do preço dos alimentos, falar do preço das coisas, da inflação, da crise. Acho que pesa muito também um aspecto que faz a beleza das novelas dessa época, que eram novelas que não tinham cidade cenográfica, elas eram locações. A exceção de Que Rei Sou Eu, mas elas eram construídas em locações. Então isso dava um aspecto muito de um efeito de realidade bastante considerável, assim, e muito sedutor, né? Então, um texto que tem um subtexto, que tem uma malícia, que tem algo ali por debaixo, uma ironia muito fina, texto simples. Acho que a experiência também de rádio, de lidar com o público, né, lidar com obras populares, traz também essa facilidade de você captar um modo, né, sabe, os aspectos linguageiros, eu gosto de chamar assim, os aspectos linguageiros cotidianos, que estão aqui nas ruas, nas padarias, nas feiras de rua, nas lojas, nas sapatarias, nos ferro-velhos, enfim, nas oficinas mecânicas, nas oficinas de carpintaria. Tanto que um dos cenários mais marcantes de Brega e Chic é justamente uma carpintaria, onde tudo acontece. Né? Onde, basicamente, é aquele lugar que funciona como o banco da praça de A Praça é Nossa. Cruzam uma série de personagens, uma série de situações, de enganos e erros, situações, né? E que movem a novela, e que fazem a engrenagem dela. Eu acho que esse é um aspecto que a gente, ao longo desses 30 anos, né, desde a morte do Cassiano Gabus Mendes, que a gente foi paulatinamente perdendo. Né? É muito, não vou dizer que é fácil, mas vou usar essa palavra, né, para tentar expressar o que eu quero dizer. Assim. É muito fácil ir pela técnica e ir por aquilo que já foi feito. Emular estilos e recontar determinadas histórias. Mas fracas, porque não tem ali o peso da experiência, o peso da observação. O peso da experiência de transitar no cotidiano e da observação do cotidiano. Né? Tem uma fala que é atribuída ao Cassiano, que era de... se na primeira semana da novela as pessoas não sabem o nome das personagens de cor, é fatal. Né? Isso é fatal para uma obra. E é isso mesmo, os nomes extremamente simples, núcleos pequenos, novelas com poucos personagens, era uma característica dele, né, do Cassiano. Troca de papéis, situações de erros e algumas situações que envolvem determinados golpes. Então, assim, tem pelo menos 3 novelas do Cassiano que tem essa situação de personagens que usam outras identidades para conseguir alguma coisa. Por exemplo, o Victor Valentim, de Tititi, o Herbert, de Brega e Chic, o próprio rei, né, o Pichot e o Jean-Pierre, lá de Que Rei Sou Eu, né, o príncipe e o plebeu, né, e Meu Bem, Meu Mal, com o Doca, que faz o Doca e o Eduardo Costa Brava. E um aspecto interessante de Meu Bem, Meu Mal, porque parece que ele também foi emulando e recuperando algumas características que são de Bette Rockefeller, lá em 60. Uma coisa que é importante, a gente precisa ter um canal, a gente precisa ter um momento em que a gente volte aos autores clássicos. Não porque eles escreveram sobre tudo, talvez até porque tenham escrito muita coisa sobre tudo, mas porque eles têm ainda muita coisa a nos ensinar. Eu lembro de uma coleção que a gente lia na escola, chamada Para Gostar de Ler, para ler os clássicos, assim, para isso, para gostar da coisa. Né? E isso tem sido cada vez mais difícil. O Cassiano ele vai consolidar na história da televisão brasileira talvez um dos horários mais importantes da teledramaturgia no Brasil, que é o horário das 7 da TV Globo, consagrado às comédias, né, situações de engano, de erros, né, situações até pastelonas, assim, mas ele com um certo apelo erótico, uma certa sensualidade, um certo erotismo, muitas pernas bonitas. Novelas de Cassiano Gabus Mendes são novelas de mulheres de pernas bonitas.
Tem uma coisa assim de uma... Ok, tem um pouco de uma objetificação? Tem. A logomarca de locomotivas, a logomarca de Te Contei? Sim, tem. A abertura de Brag Chic, com Vinícius Manni, nuzão, nu com a mão no bolso, tem um aspecto, sim, de uma erotização que depois vem com uma força tremenda a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, né? E aí que vem uma tese que eu defendo muito e que eu afirmo com um pouco, uma certa segurança, um pouco de segurança, assim, que é o Cassiano, ele passa por diferentes momentos da televisão, e aí quando chega ali em 90, né, já em 93, 18 de agosto de 93, o Cassiano desencarna. Aquele momento, né, ele estava escrevendo o Mapa da Mina, ele morre depois de ter escrito os capítulos finais. Aquele momento já era um momento muito diferente da televisão. E me parece que já era um momento em que estava muito difícil escrever novela das 7. O Mapa da Mina, as pessoas lembram muito como se fosse um flop. Eu não concordo. Para mim não era um flop, não foi. Algumas coisas equivocadas, alguns erros, sim, que o próprio Cassiano admitiu numa entrevista ao Globo, né, concedida pouco antes de morrer e publicada, se não me engano, após. Em que ele reconhece uma série de problemas, né, tanto da direção, como da cenografia, inclusive do próprio texto. Então, assim, a história era boa. Era Cassiano Gabus Mendes puro. A novela é um legítimo Cassiano Gabus Mendes, se a gente puder dizer assim. Porque de repente todo mundo, numa situação específica de vida, todo mundo funicado de grana, vê a oportunidade de um dinheiro fácil achando um tesouro. Tem uma novela das 7 no ar hoje exatamente com esse apelo. Não tem um caminho, não tem uma técnica, sei lá, de repente bate um estalo e você... Antigamente eu me baseava muito em produções. Eu fiz novela sobre garçom, fiz novela sobre babá, fiz novela sobre modelo, costureiro. Então eu me baseava um pouco em profissões. Mas hoje já não dá mais, então, porque eu já esgotei um pouquinho o repertório, né? Então, eu hoje tenho que achar, o meu pavor é ter que fazer uma novela comum de novo, né? Aquela mesma coisa de sempre. Tá? Honrar sua mãe. Honrar sua mãe. Não, honrar sua mãe acontece. Mas eu não sei, eu vou tentar achar alguma coisa diferente, vamos ver. Eu lembro de Marrom Glacé, negócio dos garçons, eu achava aquilo divertido. Elas por Elas é um clássico, né? Você tem Mari Fofoca, que é um personagem que está aí no imaginário da gente, né? Tanto que vai ter esse remake, e é até um personagem que foi para além da novela, né? Ele ganhou vida depois. Mas eu acho que a grande obra-prima, que eu acho que é uma novela que ninguém nunca esqueceu, chama-se Que Rei Sou Eu. É uma coisa impressionante. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar com Cassiano. Eu trabalhei com os grandes autores da nossa dramaturgia, mas Cassiano não. Mas tínhamos uma relação pessoal bem carinhosa, bem próxima. Principalmente na época em que eu estava com Lauro César Muniz, escrevendo O Salvador da Pátria, nós dois escrevíamos à noite, e num flat na Alameda Lorena, aqui em São Paulo, e lá pelas tantas a gente fazia um intervalo e íamos até um piano bar sensacional que tinha aqui, o Paisá, em que Lauro era um dos sócios e era comandado pelo Cláudio Cury, né, um ator ótimo, que além de tudo é um grande cantor, e nós sempre encontrávamos Cassiano por ali, porque ele morava muito perto. E ouvíamos lindas histórias sensacionais. Cassiano era um gentleman, né? Cassiano tinha essa elegância natural e contava histórias maravilhosas, e uma grande pessoa, uma grande pessoa. Gente, Elas por Elas tem 7 mulheres protagonistas da história. É Friends antes de Friends. Desperate Housewives antes de Desperate Housewives. É uma coisa... É contracorrente, é vanguarda, sabe? É algo adianta muita coisa que hoje a gente acha supra-sumo de uma
uma genialidade de uma grande ideia, mas que alguém ali atrás já pensou, já formulou, já trabalhou, já fez, já plantou os alicerces. A questão é como que a gente consegue manter qualidade, manter uma certa dignidade das produções, né? Lembrando que essas pessoas foram importantes para a consolidação da linguagem, né? Para a consolidação do gênero. Nós temos autores importantes na consolidação da televisão e da telenovela, e Cassiano Gabus Mendes é um deles. Dias Gomes, Janete Claire, Benedito Rui Barbosa, Lauro César Muniz, Ivani Ribeiro. E a gente começa a enumerar esses nomes, sempre morrendo de medo de esquecer algum, porque realmente foi muita gente que trabalhou ali para assentar esses trilhos que hoje nos revelam aquilo que a gente sabe e conhece de televisão, né? Eu acho que Cassiano é um mestre. Cassiano tem que ser sempre revisitado, porque a importância dele na televisão brasileira, para a televisão brasileira, para os autores, é imensa, imensa. Cassiano é um marco. E Cassiano é uma fonte de conhecimento. E nesses 30 anos, muita coisa ainda permanece e muita coisa se perdeu. Então, é muito legal você perceber no streaming, no Globoplay, você poder assistir Locomotivas, Elas por Elas, Meu Bem, Meu Mal, Que Rei Sou Eu, né? Outras novelas precisariam entrar nesse catálogo, mas, ok, muito bom rever essas histórias. Muito bom que Cassiano ainda esteja presente de alguma forma em 2023 com as suas obras, que tem lá suas questões, né? Eram novelas extremamente brancas, né? A maioria das personagens eram personagens brancas, tem umas piadas, né? É o momento, é aquela época, tem umas piadas que hoje nós consideraríamos muito machistas, mas tem jogadas que são muito, muito boas. Por exemplo, em Meu Bem, Meu Mal, a Dirce costuma namorar no portão de casa, e a gente sempre escuta a voz da mãe dela, falando com que vagabundo você tá namorando desta vez. Entra pra dentro, diz. A gente escuta essa velha mal-humorada, doente, brigando com a filha. Isso é de Beto Rockefeller. É o chefe da oficina mecânica do melhor amigo do Beto, que tinha um sotaque super paulista, super carregado, e que xingava o Beto Rockefeller de vagabundo, né? Tá vendo como é que ele foi recuperando? Recuperando, eu não gosto da palavra, mas ele recuperando, ele foi buscando, ele foi pegando, ele foi trazendo essas referencialidades de volta, assim, para mostrar, olha, ainda tem caldo, ainda dá para tirar caldo daqui, ainda dá para tirar história, né? Ainda é possível tirar história. Na minha opinião, a melhor novela do Cassiano vai ser mesmo Que Rei Sou Eu. Acho que ali confluiu, né, convergiu uma série de fatores que são importantes. O momento da política, o momento do país, essa estética de carnavalização que a novela trabalhou, essa paródia que a novela trabalhou muito bem, né? E que fazia com que a gente reconhecesse na história da novela o Brasil que a gente vivia, né? Esse lugar em que as coisas não funcionam, né? Há uma impunidade gritante, as pessoas não vão presas, em A Vilã a guilhotina não funciona, então ninguém é decapitado. Enfim, essas grandes negociatas que ocorrem com grandes nomes da política, né, os conselheiros de Avilã, essa rainha que alucina, vive em qualquer lugar menos na realidade, ela habita qualquer lugar menos na realidade. Então, assim, acho que ali estava o Cassiano no seu momento mais maduro, no seu momento mais, assim, era a obra da vida, a obra-prima, né? Um capo-lavouro, seria uma coisa assim, o trabalho fundamental. É por esta obra que a gente eterniza Cassiano Gabus Mendes, assim. Mas é preciso reconhecer que Rei Sou Eu já estava em pequenas quantidades, diluída em suas obras anteriores e posteriores também, mas principalmente nas anteriores. Ela já existia. A gente já conhecia alguma coisa de tudo isso por acompanhar os personagens dele, né? Outra coisa que eu lembro que eu queria falar para vocês é que Tititi tinha uma abertura que eram duas tesouras, né? E eu lembro muito, eu e minha irmã um pouco mais nova que eu, 2 anos menos, e a gente pulando na cama e imitando Tititi. Isso é outra coisa, lembrei agora, que também eu
tem lampejos. Eu até perguntei para a Renata, minha irmã, se ela se lembra disso, ela não se lembra, mas para mim isso vem também. Então é desse calor, dessa memória, que marcaram uma Giovana que nem sabia que ia ser autora, roteirista, mas que quando eu passei a exercer, quando eu estive profissionalmente nesse papel, vieram e fazem referência, tem referências ali que eu acho muito incríveis. E além, né, além de toda essa obra que ele deixa, dessas novelas todas, nos deixou 2 filhos que são 2 grandes talentos, né? Cássio e Tato, que são atores maravilhosos. Também fruto de Cassiano, frutos, né, de Cassiano. Não, ele se deu bem na profissão, senão ele não estava lá, né? O negócio de talento você não empurra com a mão, né? Tem que ter ou não tem. Mas eles têm uma vantagem que é entrar, né? Começar, ter a chance de começar. Como eu já estava lá, ele teve a chance de começar. Mas saiu bem. Não tem negócio de filho, não. Eu cobro muito dele. Enfim, Cassiano Gabus Mendes é mestre. É mestre, eu acho que é um autor fundamental e que tem que ser revisto, tem que ser repensado, tem que ser remontado. Enfim, sabe, se há que se fazer um bom remake, que se faça Cassiano, porque é imprescindível. A obra dele tem que ser o tempo todo mostrada. Fora que é uma delícia. É uma delícia. Tudo que ele escrevia era delicioso. Isso é sensacional. Eu lembro que era uma novela que meu pai, minha mãe, meus irmãos sentavam pra gente assistir junto. E a gente ria, e aquilo era comentado. Então a gente ria, mas ao mesmo tempo a gente parava para pensar, porque aquilo era uma sátira política. Está falando muito da gente também, do nosso país, do que nós somos. Então, isso é coisa de mestre. Parafraseando o Gaitalize, com todo respeito, hoje, na produção de dramaturgia, nós temos muitos roteiristas que trabalham em gabinetes. E há um teto sobre a cabeça desses roteiristas, e não deveria haver. E é isso. Forte abraço a todas, todos e todos. Saudades de Cassiano Gabus Mendes, mas a obra está lá, na Globoplay, para a gente assistir, conferir detalhes, conferir informações, degustar e ver como se fazia dramaturgia há 30, 40 anos e o que dessa dramaturgia ainda pode nos ajudar a tirar boas histórias, boas ideias, sem ter que reinventar a roda. Então, viva Cassiano Gabus Mendes, que eu acho que a gente tem muito que aprender com ele sempre. Grande Cassiano. Acho que é isso. É isso. Cassiano. Viva!